Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Oncologia Torácica. Eu sou Marcelo Coraça, oncologista clínico, estou aqui com o meu co-host Guilherme Arada, trazendo essa perspectiva de nós falarmos de câncer de pulmão do começo ao fim, e por isso nós temos aqui um grande amigo, um pneumologista, Dr. Felipe Marques, que é pneumologista, especialista em doenças intersticiais e também trabalha conosco, né, trabalha comigo lá na BP, para a gente falar de um tema que tem sido cada vez mais importante, porque nós aqui na oncologia temos falado muito hoje em tratamento perioperatório, neoadjuvante, mesmo nos cenários onde a gente não fala em quimio-imunoterapia neoadjuvante, a gente tem visto agora os dados com terapias-alvo adjuvantes, mas para a gente poder falar disso, de avaliação pré-operatória, reabilitação pulmonar, pré-habilitação pulmonar, então a gente vai trazer desde o começo, desde perguntas simples até a gente aprofundar em como melhorar a qualidade do nosso tratamento para os nossos pacientes. Bom, obrigado, Felipe, por aceitar o nosso convite. Eu conheço o Felipe há muitos anos, quase 10 anos já, desde que a gente era residente lá no HC. Então, para mim é uma honra Não aqui é do estar com handball, você. Não, não não, é do não, não. handball, isso é certo. São outras histórias É, de HC. sofremos juntos. É. Exato, exato. Então, para mim é uma honra poder dividir hoje com você. E como o Coraça falou, felizmente nos últimos anos nós tivemos enormes avanços em doença localizada, em câncer de pulmão, coisa que a gente não via há muito tempo, inclusive agora com ganho de sobrevida global. Mas nada disso faz sentido se a gente não selecionar bem os pacientes. E essa parte de seleção é fundamental, a multidisciplinaridade, e tem um profissional que é chave nessa multidisciplinaridade e seleção de paciente, que é o pneumologista, né? Então, nessa seleção de pacientes, a gente queria que você começasse bem do básico mesmo sobre avaliação pré-operatória. Como é que a gente avalia um paciente na visão do pneumologista entre ressecabilidade, operabilidade? O que vocês consideram para um paciente poder operar um câncer de pulmão? Legal. Bom, obrigado mais uma vez, né, é sempre interessante conversar com os amigos num formato um pouco mais, enfim, voltado para outras pessoas, educacional, isso é muito bacana, de verdade. O que eu acho que está acontecendo ao longo dos últimos anos é que a pneumologia ela está começando a despertar para essa questão de se conectar à oncologia. Isso é um fenômeno novo, está acontecendo agora ao longo dos últimos anos. Inclusive, eu acho que isso está se acentuando. Ontem eu recebi a mensagem de um colega: "Puta, eu estou voltando para casa, e eu quero me conectar com a oncologia aqui e você consegue me ajudar?" Inclusive, preciso responder essa mensagem. Vou Legal. gostar. Fala para assistir o Descomplicando Eu Oncologia vou Torácica. pedir para ele assistir esse episódio, mas claramente está acontecendo isso, Sim. tá? As nossas escolas de formação, de realmente, as residências, os programas de residência, eles ainda não despertaram, alguns aqui em São Paulo sim, mas fora de São Paulo ainda tem um pouco dessa dificuldade de fazer essa conexão, essa ponte adequada. Por que que eu estou contando esse preâmbulo? Porque na avaliação de risco perioperatório, e basicamente quando a gente avalia um paciente de vocês, a gente está pensando em risco, tá? Muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que, poxa, mas talvez seja para o paciente não ficar dependente de oxigênio. Não é exatamente isso. Não é o tamanho da ressecção e se o paciente vai precisar ou não usar oxigênio suplementar depois, mas é o risco cardiopulmonar desse paciente. É isso que a gente está medindo quando vocês nos pedem uma avaliação. É basicamente isso. A cardiologia já faz isso há muito tempo. As escalas cardiológicas de avaliação perioperatórias, elas são muito melhores que as nossas. E ao longo das últimas décadas é que a gente está tentando desfazer esse gap histórico que a cardiologia sempre avançou. E a gente foi trazendo dados objetivos para essa avaliação, o que é muito importante. Uma coisa que, para quem está nos ouvindo, é não faça o shape score. Não olhe para o Pois paciente. é. Já quebrou na minha segunda pergunta, É. já acabou a minha segunda desculpa, pergunta. Mas assim, jamais olhe para o paciente e a partir dessa ectoscopia, Uhum. imagine que ele é um bom ou mau candidato, tá? Avaliação hoje em dia, a gente consegue usar parâmetros objetivos para isso, tá? E essa avaliação, eu diria para vocês que ela ainda está em fase de melhoria. A gente tem escalas que ainda são relativamente genéricas, a gente começa a ter alguns dados mais objetivos de avaliação do paciente, mas a multidisciplinaridade é muito importante, porque a maioria dos dados que a gente tem na literatura são dados que misturam pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que misturam doentes com doença intersticial, e são doentes absolutamente diferentes. E trazendo para a sua pergunta, o paciente com doença pulmonar intersticial é um paciente
que a escolha por um tratamento neoadjuvante, ela já começa a ter, assim, a opinião do pneumologista com relação a isso já começa a ser, mais importante, porque doença intersticial e imunoterapia, a gente sabe que aumenta algum dos Uhum. riscos de complicação, tá. Sim. Então, em resumo, a pneumo está desfazendo esse gap histórico, a gente está começando a lançar a mão de ferramentas mais objetivas, que depois a gente Sim. conversa mais que ferramentas são essas, e a neoadjuvância obviamente traz desafios, não só para vocês que indicam, não só para os cirurgiões com a visão deles, que obviamente vai ter um capítulo específico sobre isso, então as pessoas vão aguardar, mas também para o pneumologista que vai propor o plano terapêutico desse paciente, desde a pré-habilitação até mesmo como esse paciente vai ser monitorado ao longo desse período, que envolve o pré-operatório, o intraoperatório, então tem estratégias que mitigam, enfim, riscos no intraoperatório e obviamente o pós-operatório, certo? Perfeito. E esse ponto ele é muito interessante, quando a gente fala em operabilidade, você tocou numa questão de, não é só saber se o paciente ele vai ficar dependente de oxigênio ou não. E a gente está falando que a gente está fechando o gap entre o oncologista e o pneu, mas a gente também está fechando o gap com o paciente. Eu acho que um dos pontos que também a gente precisa é compartilhar com o paciente. Não é uma coisa, não é uma receita de bolo. É assim, não, você é operável, ponto, acabou. A questão é, você tem este risco. Faz sentido para você? E aí uma outra coisa que a gente sempre comenta, né, a operabilidade barra ressecabilidade, todo esse processo depende do cirurgião também, né. A questão é, tá, você consegue fazer essa cirurgia, tudo bem, você me falou que é ressecável, mas você consegue fazer essa cirurgia sem que esse paciente tenha qualquer tipo de dano adicional, ficar mais tempo em ventilação, eventualmente? Então, é uma pergunta que parece ser simples, mas que tem uma complexidade grande para a gente trabalhar. Legal, perfeito. Se a gente tivesse combinado isso, não ficaria tão perfeito. Vou trazer um exemplo do que você me perguntou ontem. Aliás, um exemplo de ontem para o que você me perguntou agora. Ontem Eu não falei que não conversei com ele ah, ontem. ah. Então, eu recebi um paciente que, em linhas gerais, até para, enfim, a gente manter o sigilo, era um homem de 80 anos com uma humor bastante sui generis, certo? E que era um paciente com DPOC, um paciente que tinha uma doença autoimune, que é uma síndrome paraneoplásica, ou seja, ele tinha uma dermatopolimiosite, ele tem um SEC no lobo superior direito, tá? Ele precisa tomar um imunossupressor para controlar a doença autoimune e, o que foi me incumbido foi assim: "Preciso do risco cirúrgico desse paciente", certo? Então, este paciente, ele não está, descrito, a gente não tem nenhuma escala, nenhuma régua que a gente consiga medir adequadamente o risco dele. Por Só quê? shape score. Shape score talvez você O consiga. Shake Score, mas, quando você produz um relatório sobre um paciente desse, você tem que pensar, ele tem idade como preditor negativo, ele tem doença pulmonar de base, ele tem uma doença autoimune que pode fugir ao controle por conta da ventilação mecânica, ou seja, entrar em atividade. O paciente fuma ativamente, Sim. não vai parar, tá. O paciente não quer ser pré-habilitado, ou seja, as medidas que a gente tem para mitigar tudo e ele não vai usar um antifibrótico também, tá, e tem uma difusão baixa. Então, olha o quão difícil e o quão multidisciplinar é fazer uma avaliação como essa. Então, hoje eu preciso ligar para cirurgiã, preciso ligar para o reumatologista, para oncologista e falar: "Olha, dentro das nossas escalas, ele é um paciente que, by the book, é um risco intermediário alto, e eu estou te dando um risco. Não quer dizer que ele não possa ser, operado, E nem que ele possa. e nem que ele possa, mas o que eu posso te contar é que esse paciente tem um risco que se aproxima de 10% de mortalidade Aham. e tem alguns outros fatores que são intangíveis, que são: ele não adere, ele não vai pré-habilitar, ele, enfim, ele não vai cumprir uma série de rituais que, em tese, mitigariam esse risco, tá. E a decisão, como você perguntou, Coraça, a decisão não é minha. Eu estou aqui para dizer: "Olha, se a gente tivesse uma balança que pesasse o risco-benefício, o teu oncologista vai falar que, do ponto de vista terapêutico, é o melhor cenário". A tua cirurgiã, ela vai falar assim: "Legal, eu consigo ressecar, tá, e eu vou precisar contar para todo mundo que, olha, eu torço para que tua doença não entre em atividade, então o reumato vai ajudar nisso, mas, existe um risco. Vocês compram esse risco?".
tá? Porque eu não consigo dizer que é proibitivo. Até mesmo o paciente que a gente chama de proibitivo, que é o que está escrito na literatura, que comumente a gente utiliza o parâmetro do VO2 menor do que 10, tem vários estudos que mostram que essa subpopulação, se se submetida a um procedimento menor, talvez eles tenham um bom resultado. Tá? Uhum. Então, assim, não existe o preto no branco. É uma questão de risco. Então, o que o pneumologista mede ele mede um risco de complicação cardiopulmonar, a gente faz tanto cardíaco como pulmonar ao mesmo tempo, o que não prescinde da visão do cardiologista, obviamente. A gente faz os diagnósticos corretos, porque muitos dos pacientes de vocês, principalmente porque o fator de risco tabaco, ele se aplica à DPOC, mas as doenças intersticiais comumente permeiam o universo de vocês e é um condicionamento completamente diferente. Então, a função do pneumologista é medir um risco, entregar isso para a família, compartilhar com todos os envolvidos no cuidado e mitigá-los com broncolatador, com corticóide, com antifibrótico e etc. Então, no final do dia, o que a gente mede é um risco. E as pessoas se inclinam ou não àquele risco, a depender do benefício que vocês vão contar para eles. É isso que a gente faz. Deixa eu dar um gap para trás agora, que a gente acabou indo falando nessas questões filosóficas, mas vamos pensar uma coisa bem objetiva agora. O que que é uma avaliação? A gente já falou shape score? Não, Não. por favor. Para quem a gente fica falando isso no dia a dia, mas a gente sabe que isso ainda acontece. Mas o que que é uma avaliação pré-operatória de qualidade? O que que é o mínimo e o que que você tem de melhor para fazer para o Legal, paciente? legal, perfeito. Bom, hã, by the book, todo paciente que tem indicação de uma ressecção pulmonar, ele precisa pelo menos fazer uma função pulmonar, uma espirometria simples, de preferência com broncolatador, porque aí você já pode inclusive fazer diagnósticos de doenças respiratórias, tá. Hã, se você tem parâmetros razoáveis à espirometria, o que que é isso? É o VF1, que é o volume que você expira no primeiro segundo. Se ele é normal, ou seja, acima de 80%, teoricamente esse paciente está muito próximo, inclusive de ser liberado, obviamente com avaliação cardiológica, para um procedimento cirúrgico. Mas, tudo na vida tem um mas, né? Cerca de 10% dos pacientes de vocês, e eu falo vocês, oncologistas torácicos, eles têm uma comorbidade pulmonar que é a doença pulmonar intersticial, que ela muitas vezes não é flagrada ao exame simples. Então, a minha recomendação seria: faz uma prova de função pulmonar completa, se você tiver acesso a isso. O que que é uma prova de função Isso. pulmonar completa? Legal. Prova de função pulmonar completa, basicamente, é se adicionar à espirometria simples o dado da difusão. Por quê? A difusão é como eu costumo explicar para os pacientes, é o medidor de qualidade da tua troca gasosa. Uhum. Então, a doença intersticial, muitas vezes, ela é flagrada com a queda sutil da difusão ou eventualmente com a combinação com a tomografia. O especialista, o meu background é de doença pulmonar intersticial, então eu consigo olhar para a tomografia e falar: "Ó, aqui tem alguma coisa, tem um reticulado periférico, tem uma bronquiectasia", então isso já me gera o alerta, tá, mas nem todos têm esse background. Então, Uhum. na dúvida, olha bem para a tomografia, procura sinais, nem que sejam incipientes de doença pulmonar intersticial, que a gente sabe que isso aumenta o risco, e na presença desses faço a difusão, porque além de te contar que há uma doença intersticial, ele vai começar a te dar parâmetros prognósticos, tá. Tá. Quando você tem esses 2 parâmetros VF1 e DCO, ou pode chamar também de É. DLCO, DLCO é old school, new age, DCO. Então você pode usar o dado do DCO, para dar os próximos passos dentro desse algoritmo. Então, respondendo objetivamente sua pergunta em 5 segundos, faça uma prova de função pulmonar com o broncodilatador, se tiver acesso à difusão, faça com difusão. Você está dando um passo mais importante, tanto no prognóstico de complicação, cardíaca e pulmonar, tá. Esse dado é tão poderoso que ele te mostra o coração e o pulmão ao mesmo tempo. Tá. Mas aí você também falou na classificação de risco sobre VO2 maior que 10, Perfeito, então tem passos a mais que a gente pode dar. Quando eu dou esse passo a mais, que passo é esse? Classifica um pouco, assim, tenta traduzir um pouco. perfeito. Então, imaginemos que estamos no mundo ideal. Tivemos uma prova de função pulmonar e tivemos o VF1, que a gente vai olhar para esse parâmetro, e temos o DLCO ou DCO, tá. Se ambos estiverem acima de 80%, você não precisa fazer mais nada, fala: "Cardiologista, vamos lá, libera, o cirurgião faz o trabalho dele, o oncologista Legal. na sequência faz o que precisa ser feito". E aí você Uhum. pode, com esses 2 parâmetros normais,
a chance de ter uma doença intersticial que vai atrapalhar, inclusive, a neoadjuvância de vocês é muito baixo. Tá. Segue o paciente para o próximo passo. Quando a gente tem alteração desses parâmetros, aí a gente segue para um passo intermediário. Esse passo intermediário é um passo que, ele lança a mão, a gente começa agora a pegar esses 2 parâmetros e fazer uma espécie de um breakdown deles, Uhum. tá. O que que é isso? É medir o que vai sobrar de VF1 e DCO ou DLCO depois da ressecção. Perfeito. Então a gente faz uma conta matemática, até hoje eu tenho um pouco de vergonha disso, porque fazer uma conta matemática em algo que conecta o tecido e uma circulação é uma bela simplificação, tá. Aham. Então a gente pode fazer isso com pura matemática ou nos pulmões assimétricos, às vezes o paciente tem muita doença, muito enfisema nos lobos superiores, ou é uma lesão que está causando algum tipo de alteração, enfim, em algum lobo específico, a gente consegue lançar a mão de cintilografia de perfusão e fazer um racional melhor com relação ao que eu vou ressecar e o que é que vai sobrar em tese Tá. de função pulmonar. Esses são os preditos pós-operatórios, tá? Matemática ou cintilografia. Quando esses parâmetros ficam entre 60 e 30, significa dizer que esse paciente ele tem um risco que precisa ser melhor avaliado. E aí a gente sai dos exames estáticos, que é você ir lá e soprar e ter a difusão em VF1, Uhum. para exames dinâmicos, porque o exercício, ele revela algumas coisas que o dado estático não necessariamente nos traz, tá. Você pode fazer isso com exames super simples, como o shuttle test, tá. Então você sai de um cone para o outro dentro de intervalo de tempo, ou você pode fazer os testes de degrau. Na prática, a gente acaba avançando essa etapa para um exame que nos traz muito mais dados, que é a ergospirometria. Interessante, é mais fácil hoje em dia você encontrar uma ergospirometria do que você ter acesso a shuttle test ou fazer testes de escada. Então, o que a gente faz na maioria das vezes, isso está escrito no protocolo europeu, inclusive, Uhum. tá? Faça a ergospirometria. Até porque esse dado vai servir para o cardiologista também, tá? Tá. Muitas vezes na ergospirometria você flagra doenças cardíacas. Então, dentro da ergospirometria, você põe o paciente para correr ou usar uma bicicleta, tá? Os 2 parâmetros são válidos. E aí vem o famoso VO2. O VO2 é um dado muito poderoso, porque basicamente é o pico de consumo de oxigênio, tá? Pacientes que têm um VO2 acima de 20, você fala: "Ufa, vai dar tudo certo". Uhum. A mortalidade em 30 dias desses pacientes é inferior a 1%. Então eles viram a subestratificação desse paciente vira risco baixo. Vai que vai dar tudo certo, tá bom? Mesmo que ele tenha o VF1 baixo, a Mesmo que ele difusão tenha a mais difusão básica, baixa e VF1 baixo. Porém, não tão baixo, né. essa pergunta é excelente. O VO2 é o dado que integra função cardíaca, pulmão e musculatura, certo? Uhum. Então ele disseca a fisiologia do paciente, a gente consegue entender o que está acontecendo e o que inclusive está limitando esse VO2. Esse é o dado poderoso, tá? Em geral, quando você tem uma difusão próxima da normalidade, o teu VO2 também vai estar próximo disso, tá? Uhum. Faz Então, sentido. difusões baixas muito provavelmente vão implicar em VO2 mais baixos, tá? Então, você começa a juntar esses dados. Por que que tem uma difusão baixa? É um problema cardíaco? É um problema pulmonar? Dentro do pulmonar, é uma doença obstrutiva ou uma doença intersticial, certo? Então, essa dissecção fisiológica e funcional, ela é muito importante, tá? Então, aonde que isso é extremamente valioso? Pacientes que já foram ressecados previamente. Porque você fala: "Poxa, mas eu não estou partindo de 19 fragmentos de pulmão e circulação para serem avaliados". Recentemente, a gente fez uma ressecção no paciente que tinha uma pneumonectomia prévia. Por Hum. quê? Porque ele tinha um VO2 de 22. O sujeito corria todos os dias. A gente falou: "Opa, o acoplamento está perfeito, vamos dar o próximo passo", e deu tudo certo. E a gente sabe que esses pacientes têm um risco de complicação maior, tá? Legal. Bom, então quer dizer, o VO2 é um dado extra para você estratificar melhor o paciente. Quando você tem um VO2 abaixo de 10, não quer dizer que é proibitivo, só quer dizer que tem uma flag levantada falando: "Olha, o teu paciente tem um risco de pelo menos 10% de morrer nos próximos 30 dias". Ninguém quer tomar essa decisão, ainda mais no universo oncológico que evolui todos os dias, E a tá. gente muitas vezes tem que pensar que esse é o paciente que se você fizesse tratamento sistêmico, talvez ele vivesse mais, alguns pacientes até a gente até cura, né, por Isso, quimioterapia sem isso, cirurgia, né, isso, assim, não é o que a gente Sim, sim. preconiza, mas pode isso. acontecer. E aí, vem a potência de uma discussão multidisciplinar, porque se eu falo assim:
Guilherme, Coraça, teu paciente tem um risco maior do que 10%. Vocês querem topar isso ou existe um tratamento sistêmico que é superior? E aí começa a discussão, tá? Então o VO2 é muito importante. Entre 10 e 20 é a gray zone. É ali que a gente precisa usar parâmetros acessórios, o VE/VCO2, PET de CO2, que são todos parâmetros da própria ergospirometria, para nos contar essa história. E parece hoje em dia que elas contam a história melhor do que o VO2, tá? Então, se a gente tem os parâmetros da ergospirometria, que é um sujeito correndo ou pedalando, a gente entende exatamente o que está acontecendo com a fisiologia dele. E aí a gente consegue identificar o paciente com risco maior, mas que não é proibitivo, preparar da melhor forma possível esse paciente e ter sucesso no procedimento cirúrgico. É isso. Eu só vou estressar um pouco mais isso do VO2 também, entre 10 e 20, e puxar para um gancho da reabilitação pulmonar, né. Eh, Pra quem é indicado a gente fazer a pré-habilitação pulmonar, a reabilitação? Explica até os conceitos pra Legal, gente que não legal. é pneumologista. Bom, lembrem-se que o principal fator de risco para câncer de pulmão ainda continua sendo o tabagismo. E por trás do tabagismo, as comorbidades pulmonares. Então, esses pacientes, em sua maioria, eles têm doença pulmonar obstrutiva crônica, ou têm uma doença intersticial, ou às vezes combinação das duas, o que é um cenário péssimo. E é um Uhum. cenário, inclusive, que é um fator de risco muito importante Eu para a odeio quando você neoplasia. fala que não é enfisema, quando você fala a palavra fibroemfisema, eu fico É, um pouco com vontade de é, chorar. mas essa Ele fala entidade. muito essa É, palavra, eu fico é. super Eu chateado. gostaria de falar menos, porque é uma atividade super complexa, porque ela junta o pior do DPOC com o pior do interstício e ela causa um fenômeno de pseudonormalização, ou seja, para quem está nos ouvindo, é o paciente que vai fazer uma espirometria e a espirometria Normal. resultará normal. E você vai mandar esse paciente com a difusão super baixa para o centro cirúrgico dizendo que está tudo certo e ele vai complicar no pós-operatório. E Uhum. muitas vezes os cirurgiões não reconhecem isso, os anestesiologistas também não. Então, é daí que vem a potência de ter um pneumologista olhando para essas coisas, tá? Mas respondendo, então quer dizer, se o VO2 acima de 20 é o mar da tranquilidade, 1% de mortalidade ou menos, esses pacientes, em tese, eles estão prontos para cirurgia. Agora, quando a gente entra na zona de 20, de 10 a 20, são os pacientes que a gente fala: "Opa, como é que a gente começa a mitigar esses riscos?". Então, pré-habilitação é tudo que vem antes do procedimento cirúrgico. A gente já tem dados, é difícil pesquisar isso, porque, assim, a gente não tem tantos pacientes que estão emblocados, estudos clínicos são caros, esse não é o desfecho que muitas pessoas têm interesse em medir, mas o que a gente sabe, e se a gente faz toda essa avaliação para reduzir o risco cardiopulmonar, ou seja, as complicações no pós-operatório, a gente sabe que a pré-habilitação ela tem um papel em reduzir as complicações no pós-operatório, tá. Como é que ela faz isso? Se o VO2 tem um componente cardíaco associado, é o coração, pulmão e musculatura, se eu preparo melhor a musculatura e preparo melhor o coração, eu tenho um aumento do VO2. E a gente sabe que elevar o VO2 para esses pacientes é possível, o Coraça teve um caso recente que foi muito interessante, provou cabalisticamente que isso funciona, E nem só coração, musculatura, perda de peso, perda foi de esse peso. caso, a paciente perdeu peso e obviamente em consequência de tudo que foi feito, né. E eu e a gente pode dizer que essa paciente agora tem uma alta probabilidade de estar curada e tem uma qualidade de vida superior ao diagnóstico Uhum. da neoplasia, ou seja, parece um paradoxo, mas não é, porque ela aprendeu hábitos melhores. Então, a pré-habilitação ela serve para a gente, ter tempo de parar a cessação do fazer a cessação do tabagismo, colocar o paciente para fazer um programa estruturado de 2 a 4 semanas. A gente pode fazer até estressando ao máximo esse modelo até 7 dias antes do procedimento, Uhum. tá, que já traz alguns dados positivos. E esses pacientes, eles melhoram o VO2, eles melhoram parâmetros secundários como PET-CO2 e VE/VCO2, que também são parâmetros poderosos e estão ganhando importância atualmente, e que a gente vai provavelmente ter uma escrita melhor sobre isso. Eh, Isso tem impacto, em complicação no pós-operatório. Não é invasivo, o paciente vai levar esse aprendizado, que isso é um aprendizado físico e psíquico muitas vezes para o lado do pós-operatório, Uhum. que pode começar tão cedo quanto 7 dias, e esse paciente ele vai ter menos dor, ele vai ter menos risco de evento tromboembólico, ele vai com VO2 melhor para a cirurgia, com VE/VCO2 melhor para a cirurgia. Então a gente está entregando algo que é não farmacológico e que impacta em redução
de complicação. Aí você me fala: "Poxa, Felipe, eu sou oncologista, eu adoro desfecho duro, eu quero saber se reduz mortalidade". A gente tem uma baita dificuldade de provar que realmente reduz mortalidade. Por quê? Porque os procedimentos, se você seleciona bem, o desfecho não é frequente. Não sendo frequente, você precisa de um N muito grande. Precisa de um N muito grande, você precisa de muito dinheiro. E essas coisas são São difíceis de serem procedimentos atualizadas. heterogêneos também. População Um heterogênea. tem DPOC, outro tem asma, outro tem É, interstício, outro não tem nada. Então, é difícil. difícil estudar isso, mas se você melhora parâmetros funcionais, by proxy, provavelmente esses pacientes também vão melhor depois. É interessante porque você falou 2 a 4 semanas, mas muitas vezes eu posso entregar para você 12, 15 semanas, porque a gente tem feito muito tratamento pré-operatório, né. Muitas pessoas criticam, falam: "Não, mas o paciente vai conseguir fazer exercício físico durante a quimioterapia?" Olha, a gente acaba muitas vezes até melhorando a qualidade de vida do paciente com tratamento, se funcionar. Então, assim, é uma coisa que se você vai operar essa paciente que você citou, nossa, a gente não tinha indicação, ela só ia operar, doença mais indolente e tal. Mas a gente tem como fazer isso porque a gente está, entre aspas, acoplando aqui, dando mais tempo para vocês. Isso. E para gente finalizar, Felipe, você falou muito bem, tabagismo continua sendo o principal fator de risco, né? A gente tem falado muito sobre pacientes não tabagistas, campanha do Agosto Branco do Grupo Brasileiro tem sido sobre isso, mas tabagismo é uma coisa que ainda permeia as nossas discussões. A gente tem um estudo, inclusive, capitaneado pela Aline Fares, que está hoje lá no Canadá, mostrando qual que é o impacto da cessação de tabagismo. Então, a pergunta é um debate para a gente aqui. A pergunta é simples, porém filosófica. Qual que é a importância de parar de fumar antes, durante e depois do diagnóstico? Legal. Bom, perfeito. Eu vou, assim, indo pro techniquez da coisa, tá? Inclusive, estudar não é uma coisa simples, né? Inclusive, metodologias de estudos não são simples. Durante muito tempo, a gente caiu numa falácia de um estudo que mostrava que você precisava parar de fumar. Mas se parasse de fumar 4 semanas antes do procedimento, o prognóstico do paciente, ou seja, haveria mais complicações do que se você parasse 6 semanas antes, o que não faz muito sentido, Hum. tá. Então parar de fumar, nem que seja na semana que antecede o procedimento, já é válido. Por quê? Porque isso tem impacto no intraoperatório do paciente. O paciente tem menos broncoespasmo, o paciente tem menos hiperreatividade bronca, a ventilação tende a ser mais tranquila, tá. Então do ponto de vista fisiológico, funcional, a gente sabe que o paciente que para de fumar, lógico, idealmente entre 4 e 8 semanas, mas é só o ideal, não quer dizer que parar 2 semanas antes também não vai trazer benefício, né, até por um princípio de complacência, o paciente precisa parar, tá. Complica menos no intraoperatório, complica menos também no pós-operatório e certamente vai ter impacto no tratamento, enfim, sistêmico que eventualmente vocês vão oferecer na sequência. Agora o que a gente enfrenta é uma dificuldade, inclusive tem vários dados que mostram que, os pacientes que são recém-diagnosticados com câncer, é o momento de você fazer a intervenção inclusive rápida, por quê? Porque a motivação vai ser maior para que você interrompa isso. Mais ou menos. Tem gente que fala o contrário. Não, agora eu já tive o Tá, diagnóstico, né. É. E eu acho que esse ponto é importante. Não, eu já tive o diagnóstico, não vai mudar nada. Vai mudar, vai mudar, estatisticamente falando, vai a mudar. gente consegue convencer mais nesse período. Agora tem os outliers que você não vai convencer nunca ou às vezes convence tardiamente, mas mesmo no pós-operatório, parar de fumar faz mais sentido para esse paciente, tá. E hoje em dia a gente precisa lidar com, outros vilões que entram em cena na questão do tabagismo, tá. E a gente está sofrendo inclusive ao longo das últimas semanas, diria ao longo desse ano todo, uma dificuldade muito grande de conseguir as linhas de tratamento para a cessação do tabagismo. Então hoje em dia a gente está basicamente com uma linha e meia disponível, as pessoas não conseguem mais ter acesso à terapia de reposição nicotínica. Uhum. A vareniclina já caiu há algum tempo, a gente está esperando que venha uma molécula nova, e a bupropiona é o que a gente acaba lançando mão muitas vezes. Então, não é simples parar de fumar, mesmo com esse incentivo, que é o enfim, a má notícia do diagnóstico de câncer de pulmão, mas é um desafio e certamente isso tem impacto positivo para o paciente, desde o intraoperatório ao pós-operatório, até do ponto de vista de tratamento sistêmico, enfim, que vocês, conhecem isso muito melhor do que eu. Não, e eu acho que essa é uma mensagem importante, porque a gente vai falar ao longo de vários episódios de tratamento sistêmico, de tratamentos cirúrgicos, mas tem muita coisa que a gente já ganha só de convencer o paciente a parar de fumar, né. Então vale a pena nós, profissionais de saúde, também passarmos essa informação,
de todos os ganhos que a gente tem, independente de já ter um diagnóstico, se já operou, parar de fumar é sempre benéfico, né. E a gente queria trazer e finalizar, acho que esse episódio com essa mensagem, né. Eu queria agradecer ao Felipe pela parceria e oportunidade de ouvir, acho que tem muita coisa aqui para a gente conversar, com certeza você vai voltar aqui para a gente abrir um pouco algumas A gente dessas faz esse perguntas truque aqui. de chamar a pessoa durante o episódio, porque aí fica gravado, e aí a pessoa se Você sente pode compelida a vir, entendeu? Exato. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muitas oportunidades de discutir isso. Acho que a gente conseguiu abordar, assim, o papel fundamental do pneumologista nesse cenário perioperatório de avaliação pulmonar, o quanto a gente ganha com essa discussão multidisciplinar com vocês. Toda vez que eu discuto os casos em tumor board com pneumologista, eu sempre aprendo um pouco mais sobre essa avaliação funcional, que vocês têm muito mais expertise que nós. E muito obrigado pela presença aqui hoje. maravilha, eu que agradeço, obrigado Coraça, enfim, Coraça todos os dias traz um desafio novo pra gente. Obrigado Guilherme. Uma residente esses dias falou: "Você não tem um caso simples?" Eu falei: "Ah, eu tô ouvindo isso com uma frequência um pouquinho É, maior." O Felipe fica é, meio irritado com isso é. comigo, mas tudo bem. Temos um serviço que é um serviço de doenças muitas doenças raras, né. Então é isso, mas, muito obrigado pelo convite, a gente viveu ao longo dos últimos enfim, dos últimos anos essa questão da multidisciplinaridade, isso não é balela, isso é fato, assim, o tumor boards maduros, eu tendo a achar fortemente que eles entregam melhores resultados para os pacientes principalmente, então, isso aqui é muito real o que a gente está fazendo e eu agradeço o convite. A gente agradece, Felipe. Obrigado e fiquem ligados aí para os próximos episódios do Descomplicando a Oncologia Torácica.